Pense nos assaltos de GTA V. Não. Espera. Esquece o golpe de Palito Bay, a joalheria. Pensa naquele postinho de gasolina da beira da estrada. Naquele mercadinho que você nunca conseguiu entrar. Pensa naquela mansão em Vinewood Hills que parecia que tinha alguém ali dentro. Quantas vezes a gente não deu de cara com uma porta que era só uma textura, uma fachada falsa no mundo que a gente queria que fosse 100% real? Essa frustraçãozinha, essa coceira de querer ir além do que o jogo permitia. Nos últimos vídeos, nós montamos as peças desse motor. Falamos da nova IA absurda da polícia, do inventário limitado, da reação dos NPCs às suas ações, da dinâmica de Bonnie e Clyde. Hoje, vamos falar da peça mestra que obriga tudo isso a existir: os roubos. E para entender o futuro, precisamos voltar ao passado. Vamos para o verdadeiro campo de testes da Rockstar, o Red Dead Redemption 2. É ali que encontramos a visão mais clara do que pode estar sendo preparado para GTA 6. Veja bem, grande parte dos jogadores que terminaram o Red Dead 2 provavelmente compartilham do mesmo sentimento. Você tá lá, sem pressa, só vivendo a experiência. Até que, de repente, avista uma casa isolada no horizonte. No GTA V você passaria reto, mas aqui a sua mente pensa: será? E então você vê alguém saindo da casa. A partir daqui a decisão é sua. Não tem marcação no mapa, não tem missão. É apenas você e o mundo sendo o mundo. Você podia decidir como ia fazer isso. Podia ser do jeito mais faroeste, chutando a porta. Stop the rain by complaining because I'm free. Ou mais furtivo, esperando a noite. Sai daí, cachorrinha. Miserável. Meu Deus do céu, Berg. Fila da puta, rapaz. Me dá essa E dentro da casa não eram só assets jogados. A casa tinha personalidade, armários, gavetas, prateleiras, baús e até a chaminé. Em tudo era possível achar algo. De uma lata de ervilha a um relógio de bolso caríssimo. Cada casa parecia ter sua própria história. Mas não era sempre assim. As casas podiam estar abandonadas, mas ainda assim com uma história dentro. Geralmente macabra. Rapaz, eu nunca me esqueço quando eu tava explorando e decidi checar essa pequena casinha desenhada no mapa. Chegando lá, tinha isso. Eu não sei o nome, então eu chamo de O Homem, Porco, Morcego e Urso e Cabra. Olha esse lugar cheio de coisa estranha. O cara tava literalmente montando Frankenstein. Esse aqui, meus amigos, é o Lego do século XIX. Que porra é essa? E se no Velho Oeste a gente achava isso, imagina que não vamos encontrar nos porões e pântanos da Flórida. Um estado que é basicamente um meme vivo. Você duvida? Então olha isso. Homem da Flórida causa $100 mil em dano a uma loja de bebida do Walmart em construção com uma empilhadeira, onde ele fez ligação direta. Ao ser pego, ele deu o nome pra polícia de Alice no País das Maravilhas. E disse que a ordem partiu de uma lagarta fumante de narguilha. Eu, sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não. A filosofia da Rockstar é clara. A exploração tem que recompensar com mais do que só dinheiro. Ela tem que recompensar com história. Mas você também podia achar essas casas que desbloqueavam missões, histórias únicas. Who the hell you think you talking to? You need to learn some respect. This is why Ma left. Look what happened to you. Era profundo e podia levar anos no jogo pra ver o desfecho da história. Além de que você podia roubar quase tudo. NPCs na estrada. Okay, I'm gonna need that wagon. Fine, take it then. Hope a bear finds you. Passageiros de um trem em movimento.
fine folks getting robbed. Oh, Jesus, Hand take it over this. now. And just please don't hurt me. Ou fode de um cavalo, vivo. Mas geralmente era mais fácil se ele estivesse morto. É mentira! Rapaz, na Red Dead você podia roubar até o mendigo. Every man for themselves out here. Sticky-fingered bastard! E essa imersão toda não vai parar nas suas ações. Ela estará no próprio mundo. E para provar isso, a gente precisa falar de uma patente da Take-Two para simulação de fluidos em tempo real. Calma, não desliga que vai ser legal. Basicamente, ela é uma tecnologia para fazer a chuva, a lama e principalmente o sangue se comportarem de forma ultra realista. O programa aqui tá uma porra. Em Red Dead 2, o sistema já era incrível, com sistema de sangramento dependendo de onde você acertasse o NPC e tudo mais. Mas agora, esquece. A gente tá falando de outro nível. Com essa patente, o sangue não será mais uma textura vermelha no chão. Será um fluido simulado. O cara do Red explicou perfeitamente. Se você atirar em alguém no topo de uma escada, o sangue não vai ficar parado lá. Ele vai formar uma poça e começar a escorrer degrau por degrau, seguindo a gravidade. E o mais louco da patente é que essa mesma lógica se aplica a tudo. Ela diz que os fluidos vão interagir com o ângulo e a gravidade, como eu mostrei agora há pouco. Imagina a cena, tá chovendo, você vira uma esquina com um carro cantando o pneu, a água que tá no teto não vai simplesmente desaparecer. Ela vai escorrer pro lado da curva, seguindo a força G e cair em cascata pela janela do passageiro. Dá pra imaginar o nível de detalhes? A cada jogo que passa, a engine da Rockstar se transforma num verdadeiro motor para a imersão. Uma coisa que a indústria só tá começando a perceber agora. É muito bom. Mas esse mais é do tamanho do dirigível de Los Santos. Toda essa liberdade tem um preço, as consequências. E é aqui que a gente entende o porquê de todas essas mudanças, como elas elevam GTA 6 a um nível nunca visto. A Rockstar sabia que um mundo tão livre precisava de consequências reais. E é por isso que a nova IA, a nova polícia e o novo inventário existem. Eles não são só features do jogo, eles são as consequências desse novo nível de liberdade. Pensa bem, dá toda essa liberdade, mas sem ter uma reação à altura, faria o jogo virar um Saints Row. E com todo respeito, GTA não é Saints Row. GTA sempre foi profundo, cheio de críticas sociais e, acima de tudo, divertido de uma forma que te desafia. A sua liberdade de invadir quase qualquer casa criou a necessidade de uma polícia que investiga. A sua liberdade de escolher os seus alvos criou a necessidade de testemunhas que te descrevem. E não vai ser mais aquela testemunha genérica de GTA V que só grita e corre. Estamos falando de um sistema onde o NPC vai para a polícia e diz: olha, ele era negro, e negro, e aqui também negro, e andava negro. A polícia não será mais aquela IA que parece um enxame de baratas tontas. A promessa é de uma força policial mais tática, que te flanqueia, que monta bloqueios que fazem sentido. Menos roubo burro e mais temil correndo atrás de você. As consequências não só virão das pessoas. Lembra daquela patente de fluidos que eu falei? Deixa tudo mais bonito e realista. É aqui que ela vira o seu pior pesadelo. Aqui a gente entra no campo da teoria, mas uma teoria baseada na tecnologia que a Rockstar já tem. A chuva ela não vai ser só um efeito visual, ela vai criar poças de águas dinâmicas na estrada. Imagine estar numa fuga 200 por hora e seu carro não rodar pelo script, mas porque a física da água te traiu. O mesmo serve para os NPCs. A gente já tem rumores de insiders como o Game Roll de que essa pode ser a melhor dirigibilidade que a Rockstar já fez. Pra ter uma ideia do que isso significa, é só lembrar de Red Dead 2, onde até o seu veículo, o cavalo, era afetado pela lama, ficava mais lento, mais pesado. Agora pense em Vice City. Você está com aquele seu super esportivo baixo, colado no chão e decide cortar o caminho pelas redondezas de Grass River. Já dá pra saber como essa história termina, né? O carro vai afundar, a lama vai grudar nos pneus, o motor vai gritar e você vai ficar ali, atolado, transformando sua máquina de milhões de dólares em peso de papel caríssimo. A sua liberdade de agir como um deus exigiu um mundo com um único propósito: te lembrar que você não é. Ué, peraí, isso aqui não tava no roteiro. Fui eu. Relaxa, te puxei aqui rapidinho pra te dar um toque. Ah, saquei. Essa deve ser a parte que ele pede o like pra vocês. Era só isso mesmo. Deixem o like. Então,
Se o mundo é mais perigoso, como a gente sobrevive? É aí que a Rockstar nos entrega a caixa de ferramentas, o planejamento e a tática. Primeiro, o arsenal limitado. Isso força a gente a pensar. Não dá mais pra chegar com 37 armas no bolso. Meu Deus. A escolha é crucial. Eu levo uma pistola com um silenciador pra uma abordagem mais na moral ou uma 12 de cano cerrado pra deixar claro que manda na porra toda? Cada escolha define o tom do assalto. Segundo, a dinâmica de Lucia e Jason. Isso é o Bonnie e Clyde que a gente comentou. Mas agora, na prática, enquanto um rende os reféns, talvez amarrando eles com as braçadeiras, o outro está ali nos fundos, limpando o cofre. É um balé tático de controle de multidão e gerenciamento de tempo. E para assaltos maiores, talvez a gente veja inspirações de cinema. Lembra da cena do trailer do carro fugindo com um cofre? Como vocês devem ter notado, é puro Velozes e Furiosos 5. Isso abre a porta para assaltos muito mais criativos e destrutivos do que simplesmente entrar, pegar o dinheiro e sair. E depois que você usa as suas ferramentas, depois da adrenalina, a consequência final, o sistema de procurado não será só sobre estrelas. É aqui que entramos na teoria mais forte, baseada em tudo que vimos, a fusão do sistema de caçadores de recompensa de Red Dead 2 com a era digital. É muito provável, e eu torço por isso, que as suas ações filmadas por NPCs viralizem na rede social do jogo. Você não será apenas um procurado, você será famoso, e essa fama vai atrair um tipo moderno de caçador de recompensas. Ah, mas bichis, isso de caçador é coisa antiga. Meu amigo, não é. O serviço existe, é bem forte hoje em dia. E adivinha qual é o estado americano que mais se destaca por ter menos restrições e, consequentemente, atrair mais gente para esse tipo de trabalho? A Flórida, my friend. E aí que o mapa de Vice City vira outro personagem. A sua dificuldade pode mudar dependendo de onde você está. PC Red Dead 2. O centro de Saint-Denis era extremamente vigiado, com patrulhas intensivas durante o dia e a noite. Já nas áreas mais pobres, a polícia às vezes era um convidado indesejado. Podemos esperar o mesmo em Vice City. Nos bairros mais ricos, o policiamento será de elite, intensivo. Já nas áreas mais pobres, talvez a polícia tenha menos presença, mas a dificuldade não desaparece. Ela só muda de cara. As gangues locais vão virar os seus caçadores. Cada região com seu próprio ecossistema de perigo. Cada um desses ecossistemas, do posto de gasolina na beira da estrada até a mansão em Vinewood Hills, não é mais uma porta fechada. É um convite pro caos. Só que a forma como cada bairro vai responder a esse convite, isso é um assunto para outro vídeo.